E já estamos de volta, continuamos a falar de doenças oculares com o professor Dr. Eugénio Leite. Estamos a falar de retinopatia diabética. Professor, como se trata para além do óbvio controlo da diabetes? Pois, ora, por fases, eu diria assim. Primeiro, controle metabólico, muito cuidadoso. Segundo aspecto, que é fundamental, periodicidade na rotina de fazer o seu controle oftalmológico. Porquê? Porque numa primeira fase a retinopatia diabética vai evoluir sem grandes perdas de visão, exceto se houver aquilo que nós chamamos o edema macular, onde a visão aí cai rapidamente e a pessoa apercebe-se. Onde é fundamental fazer numa primeira fase... Qual deve ser essa periodicidade? Eu diria professor? que estando uma diabetes bem controlada, anualmente fazer a sua consulta de rotina. A partir daí, e depois depende da evolução da doença, a periodicidade vai obviamente alterar-se. Segunda parte, é bom que se diga que não temos ainda um fármaco que nós possamos administrar e que faça a prevenção do aparecimento. Consequentemente, nós vamos tentar, numa primeira fase, ser preventivos, mas depois entramos de imediato numa fase curativa, entre aspas, porque aqui o curativo é não mais do que tentar estabilizar ao máximo possível, ou então entramos numa fase mais agressiva de tratamentos. Os tratamentos têm evoluído na retinopatia diabética. Primeiro houve uma fase em que o laser foi o grande argumento, mas é bom não esquecer que o laser é a política da terra queimada. A fotocoagulação. Fotocoagulação é a política da terra queimada, ou seja, eu destruo para tentar travar a doença. Depois apareceram, e hoje já temos um leque de opções, de algo que assusta sempre quando nós dizemos é necessário fazer uma injeção de um determinado medicamento no olho. Qualquer de nós a pensar que, bom, então mas como é que é? Agora vou levar aqui umas picadas, é complicado e obviamente o processo evoluiu muito nestes últimos 10 anos. Inicialmente utilizámos fármacos que eram mais ou menos como um tiro de caçadeira, atingiam todo um grupo. Hoje estamos já a utilizar fármacos que são mísseis teleguiados, ou seja mais direcionados, muito mais objetivos, eficácia maior, complicações muito menores, mas obviamente temos que também ter a noção de que nós temos um grupo onde o fármaco vai atuar, vai travar a doença e inclusivamente apresentar melhorias ao nível da sua acuidade visual. Temos um segundo grupo de doentes que vai tão somente estabilizar e fica-se pela mesma visão e, atenção, há um pequeno grupo onde mesmo a administração, obviamente, não vai resultar. Qual é o grande problema da utilização destes medicamentos? Não é a questão de uma infecção, porque há todo um conjunto de cuidados que hoje são tidos e que isso não é, digamos, o problema da questão. O problema da questão prende-se com a periodicidade com que isto tem que ser feito. E a periodicidade vai depender da evolução. Eu posso ter um doente que faz um bolus inicial, 2, 3 injeções e que depois tem uma periodicidade de 6 meses faz uma injeção ou de ano a ano faz uma injeção, mas também tem aqueles doentes que têm que a fazer quase mensalmente. Bom, isto tem implicações económicas brutais. O custo. E essa periodicidade depende de quê, professor? Depende da evolução da doença. E depende do tipo da diabetes? Depende do tipo da diabetes, depende do controle metabólico que o doente faz, depende, entre aspas, das asneiras que se vai fazendo ao longo da vida, stresses emocionais, há assim um conjunto de fatores que são muito difíceis de controlar. Pronto, e que é preciso que o doente diabético seja muito consciente, tenha uma força de vontade enorme e seja o mais cumpridor possível. Isto vai determinar a evolução, isto vai determinar o que é que nós temos que fazer. E aqui muitas vezes a terapêutica passa por um controle e fazer a comparação, ou seja, eu estou neste estadio, o meu comportamento é este. Porque depois isto pode atingir situações enormes. E uma delas é que nós dentro do olho temos um gel, que é o vítreo, que pode, e muitas vezes há hemorragias do vítreo, há uma série de patologia que vai fazer com que aquilo que é um gel transparente se transformem e comecem a aparecer bridas que ligam 2 pontos da retina, fazem tração, aparecimento de membranas que se formam pré-maculares e epiretinianas. E nós aí depois temos outro tipo de atuação. E isto faz-me lembrar o senhor que há pouco referia, e não sei se aperceberam disto na peça, que de um olho a cor era muito bonita, do outro lado a cor era... Porquê? Porque ele formou uma membrana. E hoje também já existem tratamentos
também produtos que injetamos no olho, cuja função é travar o crescimento da membrana e parti-la, permitindo com isto evitar cirurgias, porque em última instância nós avançamos para as cirurgias, vitrectomias, os peelings para tirar a membrana, mas lembre-se sempre, quando estamos a falar de uma cirurgia de catarata, é uma cirurgia cujos riscos são muito menores e digamos que há uma eficácia maior. No patamar da cirurgia vitreoretiniana, os riscos são muito mais altos e se quiserem só um exemplo, experimentem em casa separar 2 folhas de papel que estão molhadas. É uma dificuldade tremenda para tirá-las direitinhas. Quando eu separo, quando eu faço um peeling de uma membrana junto à retina, a minha margem de risco é brutal. E é bom que se tenha esta noção, por isso, tudo quanto for possível fazer, antes de atingirmos antes de se avançar este ponto, para a cirurgia, é de fazer, não há que temer, e é bom que se tenha esta consciência. Houve problemas no passado com as injeções, mas isso é, como eu costumo dizer, pré-história. Hoje temos uma margem de segurança enorme, temos uma eficácia enorme, há que dar e há que fazer aquilo que é necessário fazer para preservar a visão. Aquilo que eu perder em termos de acuidade visual, eu não vou ser capaz de a recuperar. Como tal, vamos nos manter no estadio bom. É isso mesmo. Já continuamos a conversar. As pessoas com diabetes que pertencem ao agrupamento de centros de saúde Almada Seixal foram convidados para um rastreio de retinopatia diabética através de uma equipa do Serviço de Oftalmologia do Hospital Garcia de Horta. Este é um programa promovido pela Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo e tem por finalidade a redução do risco de perda visual dos diabéticos identificados através da detecção precoce e tratamento se recomendado. Dr. Nuno, em que consiste o NOA e qual o seu papel junto da comunidade? Nós pensámos que fazia sentido do ponto de vista programático, quando pensámos na oftalmologia, conseguir associar numa mesma estrutura uma dimensão assistencial e uma dimensão pedagógica com rastreios de larga escala populacional, que entendemos tem um papel muito importante na saúde pública atual. Pensámos nisso e se melhor o fizemos. Nós temos um espírito muito inquieto no Centro de Responsabilidade da Oftalmologia e fomos à procura de uma estrutura na comunidade que conseguisse simultaneamente corresponder a esses 2 objetivos. Uma dimensão assistencial clássica durante a manhã com consultas de oftalmologia de alta resolução que impedissem a ida dos doentes ao hospital e de tarde um rastreio de larga escala populacional mais pedagógico em que se identifica e diagnostica as patologias existentes nos doentes e, sendo nós a fazer esse rastreio, temos também o benefício de sermos nós a tratar os doentes. Temos assim ganhos de eficiência e de rentabilidade muito significativos, quer do ponto de vista do rastreio da retinopatia diabética, quer do ponto de vista do rastreio da ambliopia na idade pré-escolar. São 2 componentes do ponto de vista etário muitíssimo importantes da sociedade e nós entendemos que estas 2 ações de rastreio cumprem uma função ética e uma função social absolutamente irrepreensível. O rastreio consiste basicamente em tirar fotografias do fundo do olho e serem analisadas. Essas fotografias no nosso rastreio não necessitam de dilatação pupilar, o que não vai interferir com a atividade de vida dos doentes nesse dia. Por vezes é necessário dilatar, mas não no nosso caso, no nosso rastreio não, e portanto não interfere em nada com a vida diária deles. Por que é importante fazer-se este rastreio? Este rastreio é muito importante e o rastreio destas patologias é muito importante porque a diabetes pode já estar a afetar o olho e o doente não ter a menor noção de que a doença vai avançando. Se não for avaliado por técnicos credenciados, não é possível prevenir a fase mais grave da doença que ameaça a visão e que pode dar cegueira. O balanço é muito positivo, não é? Fizemos 74.744 rastreios em 2017, ok? Portanto, conseguimos uma taxa de adesão da população na casa dos 52%, que significa que enviámos aproximadamente 150.000 cartas para rastrearmos destas 74.744 pessoas. Naturalmente que a doença foi identificada numa proporção ainda significativa de indivíduos, é para isso que o rastreio serve e, portanto, 10,6% das pessoas foram encaminhadas para uma consulta de oftalmologia nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Neste momento teremos em Portugal cerca de mais ou menos 1 milhão de doentes diabéticos, dos quais cerca de metade não sabem que são diabéticos, e isso é um problema.
Portanto, nós pretendemos fazer um rastreio o mais precoce possível destes doentes para detectar toda a doença e todas as suas complicações, que são muitas, não é? Não é só uma complicação, são várias complicações, portanto, da diabetes, para podermos, de uma forma, evitar todos os custos para os doentes, portanto, reformas antecipadas, custos sociais para a família e, portanto, também, ao fim e ao cabo, depois, incapacidade de resolver algumas complicações, por exemplo, as mais frequentes são as amputações, a cegueira, as doenças cardíacas, portanto, são essas doenças que causam os grandes problemas e as grandes incapacidades. Este rastreio é uma forma de prevenir o quê? Este rastreio é uma forma de prevenir a progressão da doença. Portanto, todos os doentes que são diabéticos tipo 1, a partir do primeiro dia em que são diagnosticados, no ano seguinte fazem o rastreio da retinopatia. São convocados para fazer a retinografia, que é para ver se realmente há alguma patologia já nos seus vasos, nos seus microvasos. Portanto, ao nível oftalmológico, a nível oftálmico, para ver se já existe alguma componente, porque quando nós muitas vezes descobrimos a doença já existem complicações, e é isso que nós queremos fazer. Um rastreio de retinopatia diabética. Professor, no fundo estamos a falar de detecção também, e como é que aqui pode haver uma resposta pronta, rápida a estes resultados que são aqui detectados nos rastreios? Esta situação acho que é um alerta muito importante. Agora, também temos que ter a noção de que estamos aqui a falar de profissionais altamente preparados e diferenciados. E se queremos alargar essa sua eficácia, há que aproveitar um conjunto de organizações, e eu cito sem grandes complicações, Rotários, Lions, vou citar duas organizações que têm uma dispersão muito grande, que podem desenvolver estes rastreios com apoio, para que cada vez que é detectado algo, ter uma forma de saída rápida das pessoas. E este tipo de estruturas funciona em pleno, evitando aquela situação que para mim é absolutamente caricata, que é fazermos um rastreio, detectarmos uma situação e fazermos uma recomendação. E a seguir está 6 meses para ter uma consulta. Não valeu de nada. Ou seja, haver aqui uma espécie de linha de montagem, perfeitamente, assim. Um escoamento, que é aqui que nasce a prevenção, é aqui que se começa a trabalhar. Eu fui durante um ano governador dos Lions. E este foi sempre o grande problema. Claramente esta equipa é absolutamente fabulosa, o desempenho que está a fazer, está a trabalhar no caminho certo, é isto que todas as estruturas, digamos, formais de hospitais, de centros, deveria ter, mas depois de poder expandir e alargar o leque com que faz a atividade. É fundamental interagir com a sociedade civil, mas dar-lhe resposta, para não ficarmos com a frustração, ok, eu fiz a minha parte e não tive resposta deste lado. É fundamental criar este tipo de estruturas. Aqui está o futuro de trabalhar uma diabetes e de prevenir uma diabetes. E o colega que ali falou muito bem, porque levantou aqui a questão da ambliopia. Ou seja, a tal questão que se nós também a detectarmos, claramente... Porque uma miopia pode evoluir para essa situação. Exatamente. Se eu tiver uma miopia em criança de um dos olhos, o outro olho for normal, e se eu não a detectar, este olho vai ficar aquilo que vulgarmente se chama olho preguiçoso. E depois de passar os 10, 11, 12 anos de idade, esqueçam, porque já não vai a lado nenhum. E atenção, isto não se termina só na retinopatia diabética. Retinopatia diabética, glaucoma, erros refrativos. Tudo isto pode ser trabalhado com o apoio da sociedade civil, mas tem que haver resposta a nível da estrutura hospitalar. E continuando a falar de erros refrativos, vamos falar de astigmatismo, que compromete tanto a visão de perto como a de longe, professor, certo? Exato, compromete a qualidade de imagem que nós recebemos. É a distorção, aliás, isto faz-me lembrar nas feiras da aldeia, onde havia os famosos espelhos, que nos davam aquelas imagens todas distorcidas. É o que acontece aos nossos olhos. Há aqui uma irregularidade da curvatura da córnea. Exatamente. Os eixos não é esférico, não são todos iguais, como tal, eu vou criar não um ponto de focagem, mas uma linha de focagem. E as imagens surgem desfocadas, digamos assim. Completamente desfocadas, e também lá está outra das situações que é absolutamente corrigível, quer com óculos, quer com uma lente de contacto, quer com uma cirurgia, quer por laser, quer por uma lente intraocular fáquica. E atenção, de novo, aquilo que se disse há pouco para a miopia, aplica-se aqui por inteiro. E temos que ter quanto mais rápido eu corrigir estes doentes, melhor qualidade de imagem vou-lhes fornecer, melhor definição vou ter. Deixe-me dar-lhe aqui um exemplo que é absolutamente aterrador.
Nesse ano em que eu fui governador, desenvolvemos um programa para os 5º anos de escolaridade e rastreámos aqui na zona de Lisboa, fizemos um rastreio que envolveu uns milhares de crianças e o mais assustador foi ter detectado crianças com 10, 11 anos de idade que, ao fazermos a correção, eles disseram assim: mas o mundo é assim? Astigmatismos e miopias, estamos a falar de 3 e 4 dioptrias, em que fizeram uma escolaridade e depois foram apelidados de crianças que não tinham capacidades, mas não tinham capacidade porque ninguém se deu ao trabalho de fazer uma correção. Nunca tinham ido a uma consulta de oftalmologia na vida? Nunca. Não me pergunte, porque as razões são múltiplas e realmente é assustador. Mas isto ainda existe neste país. E antes de voltarmos ao astigmatismo, os pais devem levar os seus filhos a uma consulta de oftalmologia a partir de que idade, professor? 2 situações. Se o pai ou a mãe têm já erros refrativos detectados, nós, a partir da casa dos 2, 3 anos de idade, é perfeitamente possível fazê-lo. De qualquer dos modos, em última instância, antes de começar a parte escolar. Eu, pessoalmente, defendo que, a partir dos 2 anos de idade, por rotina, nós devemos tentar perceber se a criança tem algum problema ou não. E isto porquê? Porque o pai e a mãe podem não ter nada, a criança pode ter um dos olhos a ver perfeito e o outro não vê. E o que acontece é que vai muito bem, fazem escolaridade e depois, por mero acaso, aos 8, 9, 10 anos de idade, é que se detecta. Vale pouco. E pode ter problemas de aprendizagem, como dizia, decorrentes dessa Garantidamente, situação. há 2 situações que são muito engraçadas. Eu fiz durante alguns anos cursos para professores e que são as crianças pseudo-hiperativas. Porquê é que são hiperativas? Porque não veem. Se eu não vejo para o quadro, obviamente vou-me distrair com aquilo que está à minha volta. E isto é fundamental. Não têm aproveitamento porque não veem, não têm aproveitamento porque se distraem. E às vezes a situação é tão simples quanto um par de óculos. Claro. Professor, o astigmatismo é muito frequente nos primeiros meses de vida? É razoavelmente frequente, mas nós temos que ter a noção de que hipermetropia e astigmatismo, normalmente com a evolução do crescimento, uma boa parte vai desaparecer. Nós temos que correlacionar este tipo de patologia e a patologia refrativa e a visão que a pessoa tem e ver a partir de que ponto é necessário introduzir uma correção. Porque depois aqui pode entrar um outro fator que não mencionou até agora e que é o estrabismo. Há crianças que são estrábicas, olhinhos bem metidos para dentro, mas são acomodativos. Quando eu lhes introduzo corrijo uma hipermetropia, os olhos realinham e com isso evitamos uma cirurgia. E isto é fundamental, nós temos que gerir aqui um conjunto de cartas, de premissas, para perceber aonde entro e devo corrigir, aonde devo contemporizar e aguardar. Mas, por regra, os astigmatismos e hipermetropias são para corrigir. E são detectados, portanto, da mesma forma que os restantes erros refrativos? Eu diria, por um lado, sim, por outro lado, é muito difícil, porque uma criança que tem mesmo uma miopia de 2, 3 dioptrias e até ali à casa dos 5, 6 anos de idade, pois eles fazem tudo. Um adulto a quem se tire uns óculos com 3 dioptrias passa de imediato a ser uma pessoa mais sossegada do mundo porque já não consegue fazer nada. Uma criança com 3 dioptrias do mundo faz toda a espécie de brincadeira e continua. Nós temos de ter a subtileza de ir à procura de pequenos dados. É aquela criança que sistematicamente se aproxima da televisão. É aquela criança que pega num objeto e para vê-lo aproxima dos olhos. Ou seja, há pequenos detalhes que os pais têm que estar atentos e, sobretudo, e aqui é que também é fundamental realçar, os professores, claro, os educadores, que normalmente lidam com a criança ao longo do dia. Porque a criança pode não conseguir verbalizar? Não. Mas não, há sinais? Não, há pequenos sinais que nos vão chamar mais do que verbalizar. Verbalizar só numa fase mais avançada, claro, é que eles vão dizer não vejo ou vejo. Já continuamos a conversar. Uma pessoa cega também pode fotografar e pode ver uma exposição de fotografia. Não acredita? Ver com outros olhos dá o mote a uma mostra única e inclusiva na Fundação Carlos Gulbenkian. O que encontramos é uma exposição de fotografia com 2 formas de ser visitada. Uma com imagens visíveis, para ser vistas pelos normovisuais, e uma com imagens tácteis, com auxílio da audiodescrição, que permite que uma pessoa cega ou com baixa visão possa fazer a visita à mesma exposição, na realidade.
Ok, como é que isto funciona então? Eu tenho aqui à minha frente a representação de fotografias que estão aí em painel na parede, representando de uma ou de algumas fotografias, e aqui tenho a representação tátil dessas fotografias que estão na parede. Essas, efetivamente, fotografias, porque isto eu considero mais de calcografia do que fotografia, porque é essencialmente para usar através do tato, para usufruir através do tato. Isto está muito bem feito, quanto a mim, porque tem um sistema de audiodescrição, em que eu posso pegar nos auscultadores, metê-los na cabeça e automaticamente começa a fazer o relato. Eu não preciso sequer de carregar em botão nenhum. A fotografia, eu meti os auscultadores e a audiodescrição começou automaticamente a funcionar e vai-me descrever toda a fotografia. Vai-me descrever com o máximo de pormenores toda a fotografia. O que me permite depois vir aqui à representação em relevo, identificar, ou em simultâneo, posso estar a ouvir a audiodescrição e vir à fotografia localizar precisamente os pontos que vão sendo referidos na descrição e pronto, e a partir daí tomar o contacto tátil com a representação do que pictograficamente está representado em foto, propriamente dita. A ideia tem muitos anos. Nós já trabalhamos na área da fotografia e com a deficiência visual há cerca de 15 anos. E surge na realidade numa questão que eu coloquei na altura, que relação é que terá uma pessoa cega com a imagem, que relação é esta? Sendo que a imagem, à partida, seria uma coisa essencialmente visível, como é que uma pessoa cega se poderá relacionar com essa parte da imagem visível, na realidade? No projeto decidi fazer um conjunto de 4 fotografias que intitulei Entre o Gênesis e o Apocalipse. Isto porquê? Porque a minha preferência, eu costumo dizer que sou psicólogo de profissão e projeto de astrónomo por paixão. Eu sempre gostei muito de astronomia, as questões do universo são questões que de facto me têm entusiasmado bastante, são as minhas leituras principais, não é? Do infinitamente grande ao infinitamente pequeno eu passei-me por essas duas valências, desde a física das partículas à cosmologia, e foi no contexto da cosmologia que eu resolvi de facto avançar para a construção deste painel de fotografias que visam precisamente espelhar aquilo que era a minha paixão, que era fotografar o universo. Depois há um documentário que mostra uma parte do projeto, como é que o projeto foi feito. Depois vão ser editados 2 livros, um livro táctil e um livro visível, com os trabalhos todos que foram conseguidos durante a exposição. A mostra Ver com Outros Olhos, professor, aqui o Braille em imagens permite aqui a abertura do novo mundo para pessoas cegas? Inquestionavelmente. Esta é a vertente que a oftalmologia tem que assumir. Nós trabalhamos para que as pessoas vejam, mas não podemos esquecer, e não é uma vertente só da oftalmologia, é uma vertente da sociedade, é a sua responsabilidade a reintegração destas pessoas. Eles têm um potencial tremendo, vamos desenvolver esse potencial. Não nos podemos demitir, cegou, o oftalmologista sai fora. Não, o oftalmologista não sai fora, o oftalmologista integra-se numa nova equipa para poder dar isto que está aqui, que acho que é um exemplo fabuloso. As pessoas não é limitar-se a ler, pronto, para passar o tempo. Não. Eles fazem parte da sociedade, eles têm que ser reintegrados e isto, apesar da sua enorme limitação, é um passo tremendo na evolução. E isto é importante, e é importante que a gente comece a pensar isto desde as criancinhas pequeninas, porque há glaucomas congénitos, há toda essa patologia que vai criar problemas, e eles têm o direito, e nós temos a obrigação de lhe dar o seu espaço na sociedade. Uma lógica de inclusão, digamos assim. Absolutamente. Professor, vamos passar por alto na hipermetropia. Estamos a falar de um tipo de dificuldade visual que afeta principalmente a visão ao perto.
Afeta essencialmente a visão ao perto, é um tipo de patologia felizmente também muito restrita, é um número muito menor de pessoas que sofrem de hipermetropia e neste caso o objetivo também, as soluções que propusemos e que existem também nesta, apesar destes olhos por vezes também estarem associados a um outro tipo de patologia, porque o glaucoma desenvolve-se muitas vezes neste tipo de olho. Porquê? Porque é um olho mais estreito e o ângulo é mais fechado. Ou seja, é uma patologia que também temos que estar atentos e que, obviamente, tem as mesmas possibilidades que tem a miopia ou o astigmatismo para ser resolvida. Aqui o globo ocular é mais curto? Exatamente, é o inverso, ou seja, o globo ocular é mais curto ou num globo ocular que é normal, a curvatura vai fazer com que o ponto de focagem esteja atrás da retina. Ou seja, continuamos a ter os mesmos dois, ou é um tipo de situação axial, os eixos e digamos que a curvatura, ou o comprimento do olho. A luz que entra nos olhos não é focada de modo correto? Não, é focada atrás da retina, ao contrário da miopia que é focada à frente da retina. E esta é uma patologia herdada, digamos assim? Eu diria que há alguma preponderância em famílias que são hipermétropes, mas não há aqui uma relação direta, o pai tem, a mãe tem, o filho tem que ter. É mais frequente nas crianças? Todos nós nascemos genericamente hipermétropes. Fazemos uma evolução para o zero, para a hemetropia, okay? Mas não é mais frequente. Quem desenvolve hipermetropias, desenvolve-as e permanece com elas ao longo da vida. E professor, que outras soluções para quem não deseja usar óculos ou lentes de contacto? Soluções e opções, basicamente cirúrgicas, okay? Ou laser, hoje francamente seguro, francamente resultados muito positivos. Se tranquiliza alguém, pois diga-se, e já o disse há pouco, eu operei o meu próprio filho e já lá vão 18 anos, por isso tranquilo, ou seja, tenho confiança no método que trouxe para Portugal há 30 anos atrás. O laser evoluiu tremendamente. As lentes fáquicas, lentes colocadas dentro do olho, e que tem esta característica, é bom fazer aqui uma pequena diferença, que é, quando eu uso laser, isto é um procedimento irreversível. Ou seja, eu não posso chegar lá e repor. Quando eu uso uma lente intraocular, se meia dúzia de anos depois a pessoa disser assim, mas eu agora quero voltar a usar óculos, tira-se a lente e ele volta ao seu ponto de partida. É uma situação reversível. Ambos eficazes. Temos só que definir aqui uma coisa muito clara. Há parâmetros de segurança e para executar uma técnica, desde que eu coloque o doente dentro dos parâmetros de segurança, a margem de sucesso é extremamente elevada e é segura. Professor, para terminarmos, muitas destas doenças oculares são preveníveis. A prevenção é aqui a palavra de ordem? É a palavra de ordem. Prevenção, detecção precoce são as duas grandes vertentes que devemos sempre ter em mente. Devemos trabalhar a medicina preventiva e deixar a medicina curativa para aquilo que não fomos capazes de trabalhar na primeira fase. E mesmo para terminarmos, peço-lhe duas medidas através das quais podemos proteger os nossos olhos. Essencialmente, eu diria assim, primeiro, ter por rotina o controle e a consulta de oftalmologia. Segundo, lembrarmos sempre de quais são fatores de risco. É o sol, a exposição ao sol, é a parte alimentar, é o exercício físico. Vida saudável, nós vamos ter olhos saudáveis. Situações de risco, nós vamos prevenir para que não influenciem. Atenção aos ambientes, nomeadamente ambientes poluídos, atenção a ambientes de discotecas com as luminosidades a ir abaixo e acima, que são extremamente agressivas, as idas à praia ou à montanha ou no nosso dia-a-dia de rua, óculos de sol para prevenir. Trabalhar de novo, prevenção. Trabalhar a saúde. Se trabalharmos a saúde corretamente, os nossos olhos agradecem. Se trabalharmos a saúde, prevenimos a doença, digamos assim. Professor Dr. Eugénio Leite, muito obrigada por ter estado aqui no Saúde em Dia e pelos esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigado. E é a falar de doenças oculares que hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos com mais temas, sempre com a ajuda dos melhores especialistas em estúdio e dos repórteres do S+, espalhados pelo país. Já sabe, mantenha a sua saúde em dia aqui no S+. Até amanhã.